Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de romance e drama de 2017, chamado My Cousin Rachel. Alerta de spoilers a seguir. Na década de 1830, o socialite Ambrose adotou o seu primo Philip quando ele perdeu os pais. Ambrose criou Philip como se fosse seu próprio filho, ignorando todos os conselhos de amigos que diziam que o garoto precisava de uma presença feminina em sua vida. As únicas mulheres permitidas na casa eram as cachorras. Eventualmente, Philip saía para estudar na cidade, mas logo volta porque não gosta de livros e prefere a sua vida na propriedade. Infelizmente, Ambrose envelhece e adoece, então o médico lhe diz para se mudar para um lugar com um clima mais ensolarado, para o bem da sua saúde. Então Ambrose parte para Florença e mantém contato com Philip, escrevendo para ele. Essas cartas são compartilhadas com o padrinho de Philip, Nick, e a sua filha Louise. Em um verão, Philip recebe uma notícia surpreendente. Ambrose começou um romance com a sua prima viúva, Rachel, o que é curioso, pois Ambrose nunca deu atenção a mulheres antes. No outono seguinte, Ambrose e Rachel se casam, e Louise provoca Philip dizendo que ele terá que encontrar um lugar para morar logo. Mas Philip tenta não se preocupar, pois Ambrose parece ter esquecido que a sua propriedade existe. Entretanto, as cartas seguintes começam a preocupar Philip de verdade. Ambrose explica que está escrevendo quando finalmente consegue ficar longe de Rachel por alguns minutos, que ela está sempre o observando como um falcão e que Philip é a única pessoa em quem ele pode confiar. Acontece que Ambrose tem estado ainda mais doente e ele tem certeza de que Rachel é a causadora disso. Ambrose também acha que o médico responsável por ele está sendo pago por ela para mentir, especialmente porque ele foi recomendado pelo amigo suspeito de Rachel, Enrico. Dentro do envelope há palavras implorando a Philip que venha resgatar Ambrose da sua própria esposa. Então, Philip viaja para Florença, mas quando chega é tarde demais. Ambrose já havia morrido. A casa está vazia e a única pessoa que está lá é Enrico, a quem Philip imediatamente se dirige para pedir informações. Ambrose morreu de um tumor na cabeça. Os médicos disseram que isso afetou o seu cérebro, tornando-o violento e paranoico. Rachel desapareceu no dia seguinte ao funeral, com todos os pertences pessoais de Ambrose, mas ela quer que a casa de Florença seja vendida. Enrico é o advogado de Rachel. Ele entrega a Philip uma cópia do atestado de óbito de Ambrose e oferece a sua amizade à família. No entanto, Philip não confia nele e jura vingança contra Rachel por ter matado seu primo. Depois disso, Philip retorna à propriedade, onde os funcionários já lhe tratam como um patrão. Nick verifica o testamento de Ambrose, que ainda é o mesmo que ele redigiu há 10 anos, portanto não deixou nada para a esposa. Isso significa que toda a propriedade se tornará oficialmente de Philip em seu próximo aniversário. Philip fica surpreso por Ambrose não ter colocado nada no nome de Rachel, porque ele está convencido de que ela o matou por isso, mas Nick acha que ele está imaginando coisas. Depois de conversar com os funcionários e prometer que as coisas continuarão iguais, Philip recebe algumas notícias da cidade. Rachel chegou na Inglaterra. Então ele decide convidá-la para se hospedar em sua casa, mas não lhe dá o quarto de Ambrose, já que agora é o dele. Em vez disso, ele arruma um quarto velho e sujo para ela, com a ajuda de Louise, que se oferece para ficar como apoio. Ela obviamente tem uma queda por Philip, e embora ele fique grato pela sua companhia, prefere enfrentar esse problema sozinho. No dia da chegada de Rachel, Philip sai para cavalgar e faz com que ela espere por ele de propósito, até mesmo ordenando aos empregados que não lhe sirvam o jantar até que ele retorne. No entanto, quando ele volta, descobre que todos os pertences de Ambrose já foram enviados para o quarto dele, e Rachel foi para o dela com todos os cachorros, cansada demais para jantar. No entanto, ela o convida para visitá-la depois de ele terminar de comer, e ele faz exatamente isso. Rachel se revela uma bela jovem e se assusta quando vê Philip pela primeira vez, pois ele é muito parecido com Ambrose. Os dois começam a conversar e Rachel surpreende Philip de várias maneiras. Ela sabe fazer chá e biscoitos, se lembra de todas as histórias sobre a propriedade que Ambrose lhe contou e até faz Philip rir com uma piada. Philip se sente encantado com a gentileza dela, mas quando a conversa fica estranha, Rachel o manda embora rapidamente. Com o passar dos dias, Philip e Rachel passam cada vez mais tempo juntos, andando a cavalo e compartilhando seus cuidados com a propriedade de Ambrose. Certa manhã, depois de irem à missa, eles almoçam com a família e os amigos, e Louise fica com ciúmes da proximidade de Philip e Rachel. Mais tarde, Rachel o provoca por isso, mas Philip nega ter qualquer interesse em Louise, admitindo que gosta mais de olhar para ela.
Em seguida, ela muda de assunto sobre o fato de ter ficado sem dinheiro e possivelmente ter que dar aulas de italiano para donas de casa entediadas. Então, Philip faz uma piada de mau gosto sobre viúvas que penhoram suas alianças de casamento, o que irrita a Rachel e faz com que ela saia da sala. No dia seguinte, Philip visita Nick para pedir que ele estabeleça uma mesada para Rachel, pois é o que Ambrose teria desejado. Ao sair, Louise diz a Philip que Rachel o enrolou facilmente. Quando ele volta para casa, encontra Rachel preparando um chá que não tem um gosto muito bom, mas é bom para a saúde. No entanto, quando ela fica sabendo que Philip preparou uma mesada para ela fica ofendida. Rachel acha isso humilhante e faz parecer que ela veio implorar dinheiro a ele, quando ela só quer ser ela mesma. Philip ressalta que ela nunca implorou e que, como herdeiro de Ambrose, é o seu dever dar a ela uma vida boa, em vez de fazê-la deixar de ser professora. Mais tarde naquela noite, Rachel não janta com Philip, mas envia um bilhete de desculpas. Philip a visita em seu quarto e ela explica que aceitará a mesada, mas encontrará o seu próprio lugar para morar. Isso é inaceitável para Philip, que a lembra que o seu lugar é ali como esposa de Ambrose. Então Rachel cede e aceita ficar por um tempo, agradecendo a Philip com um beijo rápido antes de mandá-lo embora. Rachel continua recebendo correspondência de Enrico, que Philip decide ignorar por enquanto. Ela também ajuda os funcionários doentes com o seu chá especial, o que inspira Philip a fazer o bem também. Durante uma tarde de passeio a cavalo, ele decide mostrar a Rachel a carta em que Ambrose a acusava de ser o seu tormento, mas depois a joga no fogo. Ele admite que costumava odiar Rachel, mas aprendeu que ela não é a mulher que ele imaginava. Depois disso, eles finalmente se atrevem a dar uma olhada nos pertences de Ambrose, considerando a opção de doar as suas roupas. Mas a visão disso é demais para Rachel suportar, então Philip a conforta em meio às suas lágrimas. Querendo que Rachel seja feliz, Philip começa a preparar algumas surpresas. Ele mesmo corta uma árvore para ser decorada para o Natal e também vai ao banco para recuperar as pérolas da sua mãe do cofre, que ninguém usa desde que ela morreu. Na véspera de Natal, Rachel usa o colar e agradece a Philip com um beijo apropriado. Eles organizam uma comemoração com todas as pessoas da propriedade, comendo, cantando, dançando e admirando a grande árvore. Rachel até trouxe um presente para cada funcionário. No entanto, nem todos estão felizes esta noite. Depois que a festa termina, Nick traz a Philip uma notícia preocupante. Rachel já está com um saldo muito negativo em sua conta, porque está enviando dinheiro para fora do país. Philip se recusa a acreditar em crime e explica o fato dizendo que Rachel é generosa, então ele ordena que Nick aumente a mesada dela. Nick não fica muito feliz com isso e compartilha mais informações que obteve depois de perguntar por aí. O duelo em que o primeiro marido de Rachel morreu foi travado por causa de um de seus amantes, porque todos na cidade sabiam do seu caso, já que eles faziam muito barulho à noite. Enquanto Philip o xinga por acreditar em fofocas, Nick começa a repreendê-lo por ter levado o colar, mas a discussão é interrompida por Rachel. Ela devolve as pérolas a Nick, dizendo que se sente honrada por tê-las usado, mas que não precisa ficar com elas se causaram tanta tensão na família. Philip ainda acha que tudo, inclusive as pérolas, pertencem a Rachel, então ela explica que é um testamento que Ambrose nunca assinou. Ela o mostra a Philip, que imediatamente reconhece a caligrafia de Ambrose e se pergunta por que ele começou a escrever o testamento e não assinou. Rachel admite que estava grávida, mas perdeu a criança e naquele dia o relacionamento deles começou a desmoronar. Ambrose ficou doente logo depois e Rachel sentiu que estava vivendo com um estranho que a odiava e queria machucá-la. Sentindo pena dela, Philip promete que ela sempre terá um lugar na propriedade. No dia seguinte, Philip leva o testamento ao banco para poder preparar as coisas para o seu próximo aniversário. Assim que puder se desfazer legalmente da sua riqueza, Philip quer que a maior parte dela vá para Rachel. O banqueiro acha que essa é uma decisão perigosa e precipitada, mas como Philip não muda de ideia, ele pelo menos o convence a acrescentar uma cláusula que diz que a riqueza voltará para Philip se Rachel se casar novamente. Depois de pegar algumas flores, Philip volta para casa e descobre que Enrico veio visitar Rachel. Agora, Philip precisa vê-los passando o tempo juntos, conversando em italiano e tocando as mãos constantemente. Rachel percebe o ciúme de Philip e esclarece que Enrico é um velho amigo que eles têm muito a conversar, mas ele vai embora em breve. Quando o Novo Testamento fica pronto, Philip o retira junto do banco, junto com todas as joias da sua mãe. Como guardião de Philip, Nick também precisa assinar o testamento, e ele o faz depois de não conseguir convencer Philip de que essa é uma péssima ideia. No caminho para casa, Philip segue por um caminho ao lado de um penhasco
que desmorona sobre os cascos do cavalo quando ele passa, mas felizmente ele se segura no chão e consegue não cair. A noite cai na propriedade e Philip espera o relógio bater meia-noite para subir na janela de Rachel e passar as primeiras horas do seu aniversário com ela. Ele lhe dá um envelope com o testamento para ser lido mais tarde e a presenteia com todas as joias, a convencendo a colocar as pérolas agora. Depois ele pede para passar a noite com ela e Rachel aceita. No dia seguinte, Philip prepara tudo para um piquenique, mas Rachel deixou a propriedade para visitar a cidade, então ele a espera na estrada. Quando ela volta, Rachel explica que foi ver Nick para que ele explicasse algumas das palavras legais do testamento, e ele foi muito gentil com seus modos, mesmo que ela saiba que ele a desaprova. Philip leva Rachel a um campo de flores para fazer um piquenique e a convence de ficar ocupada com ele. Mas Rachel não parece estar realmente interessada e age de forma distante quando eles terminam. Mais tarde, enquanto se prepara para o jantar de aniversário, Philip recebe um pouco do chá especial de Rachel, que ele bebe com gosto. Durante a refeição, Philip tem uma dor de cabeça terrível com visões, mas ele se concentra em sua família para anunciar que vai se casar com Rachel. No entanto, Rachel não sabe do que ele está falando e sente vergonha na frente de todos. Depois que Nick e Louise vão embora, Rachel explica a Philip que só aceitou se envolver com ele 2 vezes para agradecê-lo pelas joias e pelo testamento, mas não retribui seus sentimentos. Perturbado e confuso, Philip agarra Rachel para não deixá-la escapar da conversa, primeiro pelo braço e depois pelo pescoço. Isso quebra o seu colar de pérolas, fazendo com que Philip veja que perdeu a razão. No dia seguinte, Louise envia uma mensagem a Philip para encontrá-la em particular. Ela está preocupada com ele desde antes do Natal, então Philip conta o que aconteceu. Ele achava que Rachel retribuía os seus sentimentos, mas estava enganado. Louise aponta uma coincidência curiosa. Rachel havia sido receptiva com Philip antes de ler o Novo Testamento, mas ficou distante depois que Nick explicou a cláusula especial de casamento para ela. Philip acha que isso não faz sentido, porque, mesmo que a propriedade voltasse para ele ao se casar com ela, ele dividiria tudo com Rachel. Mas isso não é suficiente para Louise, que agora ressalta que uma esposa não pode enviar dinheiro para fora do país e deve sempre ficar ao lado do marido. Quando retorna para casa, Philip encontra Rachel com uma das suas amigas, que ela contratou como sua dama de companhia, porque não se sente mais segura em ficar sozinha perto de Philip. Naquela noite, Philip desmaia na frente delas. Ele acorda depois de 5 dias, ainda doente, com dores de cabeça constantes, febre e visões estranhas. Rachel manda a amiga embora e dedica o seu tempo a cuidar de Philip, compartilhando regularmente o seu chá de ervas com ele. Ela também sai às vezes em um cavalo, e Philip questiona sobre isso. Embora Rachel não diga para onde vai, ela promete que não vai embora para sempre tão cedo. Uma tarde, Philip tenta se distrair folheando os livros de Ambrose e encontra um bilhete dele, dizendo que Rachel está gastando avidamente todo o seu dinheiro, em uma velocidade alarmante. Quando começa a se sentir melhor, Philip decide seguir Rachel secretamente até a cidade e a encontra em um encontro com Enrico, que a cumprimenta com um beijo nos lábios. Mais tarde, em casa, Philip confronta Rachel sobre isso e ela admite que convidou Enrico para ir à Inglaterra, porque precisava do conselho dele, mas não esclarece o motivo. A razão pela qual ela não contou a Philip é que ela sabe que ele odeia Enrico, e Philip prova que ela está certa ao pedir furiosamente que ela mande Enrico embora. Mas Rachel se recusa, dizendo que tem o direito de ter a sua própria vida, e que talvez até convide Enrico para ficar lá, já que afinal a casa é dela. Philip se torna violento, então Rachel pega um atiçador de fogo para mantê-lo afastado, ameaçando chamar os empregados se ele tentar alguma coisa. Rachel tem um colapso, dizendo que não pode fazer isso novamente, e Philip a abraça com um pedido de desculpas. Algum tempo depois, um dos criados traz a Philip um bilhete que encontrou em um dos casacos de Ambrose, que foram doados a ele. Philip o compartilha com Louise, que lê em voz alta a teoria de Ambrose de que Rachel está envenenando com seu chá. Ele admite que foi um tolo, mas não há nada que possa fazer a não ser observar como Rachel está se tornando a dona da casa, organizando almoços para a família e os amigos. Certa tarde, Rachel faz chá para Philip e Louise e se certifica que Louise não pegue a xícara destinada a Philip. Desconfiado, Philip recusa o chá, dizendo que não está com vontade de tomá-lo. Em seguida, Rachel anuncia que irá cavalgar e Philip recomenda a visita no caminho do penhasco, sem mencionar o acidente que teve lá. Depois que Rachel vai embora, Philip pede a ajuda de Louise para mexer em suas coisas, a fim de encontrar pistas. Eles encontram um bilhete do banco agradecendo a Rachel por devolver as joias, que serão mantidas no cofre
até que Philip azede novamente. Há também uma carta de Enrico, que aconselha Rachel a não abandonar Philip, e talvez até levá-lo para a Itália para que o clima possa ajudá-lo com a sua saúde. Nesse momento, Louise decide compartilhar um pouco da informação que estava escondendo. Nick fez algumas investigações e parece que Enrico é gay. Afogado em culpa, Philip sai correndo de casa e pega o primeiro cavalo que encontra, mas quando chega à beira do penhasco é tarde demais. Rachel já caiu. Anos depois, Philip está casado e tem 2 filhos com Louise. No entanto, Rachel nunca saiu dos seus pensamentos, e ele sempre se perguntará se ela era realmente inocente ou não, pois as dores de cabeça continuam a cegá-lo. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.